poeta e meio incompreendido, igual eu era incompreendido quando eu dizia que guerra gera desenvolvimento. É difícil entender. E dizia o poeta, né? Seja ela quente, morna ou fria. Mas enfim, eu era incompreendido quando eu dizia que guerra evolui, gera novidades e tecnologia. Isso. Sobre o método disso, dominante, influente, conforme, estável. E o meu papel era mostrar para o pessoal a importância de entender o outro para a comunicação fluir. Isso. Como que o dominante vai entender o estável, a forma dele se conversar e comunicar, para a comunicação fluir. Mas que joia, que bom você fazer essa visita, conhecer vocês aqui, né? É um prazer. Eu vi ali o propósito, você estava olhando para as missões, Vem aqui para não é também, né? Que ótimo, que não ótimo. esquecer. É um bom caminho. É, não? Um bom caminho, de direção, né? E são propósitos verdadeiros. Você tirou de dentro da empresa. Isso aqui é fato, não é consultor que vem ler, não. Você tirou, você está aqui dentro, né? Então você vive a empresa, você vive o negócio, né? Inclusive, eu fiz uma pesquisa aqui bem interessante, interna, sobre cultura, para saber exatamente qual é a cultura pelos olhos deles. Não adianta eu falar que é, Ou que você quer que seja e não seja. E não é. Então foi com os olhos deles, com o olhar deles. E deu certinho, gerou esses valores ali. Esse propósito, valores, né? Então, e é bom que você usou uma técnica, né? O que, como, né? E o que, né? Para definir um propósito. É um caminho jóia, um caminho muito bom, gostei muito. Eu acho que é uma ideia interessante, muito interessante mesmo. Muito bem-vindo, professor Alberto. Eu estou feliz em fazer essa visita para você aqui, conhecer a sua empresa, saber que você tem essa vocação de inovar, de mudar, né? De alterar, né? Tem, então não sossego não. Eu estava falando para a sua entrevista agora ali. Se tiver parado, está errado. Tem que estar movimentando. Estava falando para ela, porque a minha especialização é na área de inovação. Eu gosto muito de inovação, pesquisa e desenvolvimento. E quando a gente fala em inovação, pesquisa e desenvolvimento, muitas realidades geram confrontos, né? Porque as pessoas não entendem que inovação, pesquisa e desenvolvimento envolve um grau de incerteza. O ambiente tem que estar incerto, ou inseguro, ou instável. Senão não se cria. A pessoa não movimenta. As pessoas não se movimentam. Todas as vezes que as pessoas vivenciaram uma crise, passaram por uma crise, por uma dificuldade, por um confronto, elas se reinventam. Elas vão atrás de solução. Tem aquela pessoa que acomoda e fala, minha vida é assim mesmo, tem que mudar. E tem aquele cara que fala assim, não posso viver o que estou vivendo, eu tenho que mudar isso. Aí ele vai atrás, encontra novas pessoas, encontra novas maneiras de viver. Já dizia o poeta, e meio incompreendido, igual eu era incompreendido quando eu dizia que guerra gera desenvolvimento. É difícil entender. E dizia o poeta, né? Seja ela quente, morna ou fria, qual que é a música? Me ajuda aí. Guerra gera tecnologia, seja ela quente, morna ou fria. Paralamas, eu acho. Paralamas, não vou lembrar. O de Brasília, lá, como chama? Renato Russo. Mas enfim, eu era incompreendido quando eu dizia que guerra evolui, gera novidades e tecnologia e não deixa de ter o lado bom. É interessante quando a gente observa alguns conceitos, né? A nossa sociedade ela procura trazer para a gente um grau de informação para gerar acomodação. Né? Então isso é muito perigoso. Mas a gente, como ser humano, já tende a ser preguiçoso. É porque o sistema de poder brasileiro ele é sentido. Também. Ele é levar a sociedade, levar as pessoas a se acomodarem e não procurarem fazer mudanças, porque as mudanças incomodam quem está no poder. E receber do Estado. Isso. O Estado tem obrigação de cuidar. Isso. Essa situação que é muito presente na sociedade brasileira. Então, isso transfere o quê? Transfere para o pai da família, para um filho, para uma mãe, para um funcionário de uma empresa. É cultura nacional. É da questão da cultura nacional. Então, quer dizer, isso transfere, isso impede com que o país até desenvolva. O país cresça. Igual o Brasil é riquíssimo em possibilidades. Mas aí, riquíssimo em possibilidades em todos os aspectos.
certo? Mas nós estamos engessados nessa mentalidade. E aí, eu estou falando isso por quê? Porque nós temos uma visão conceitual errada de algumas coisas. Você acabou de falar de relação de que guerra gera transformação, né, crescimento. Né? Tem outra coisa, a paz também ela é um ambiente de conflito. Um ambiente de paz, ele é um ambiente de conflito. Não se estabelece paz sem poder. É verdade. Entendeu? Por que hoje, por exemplo, você vê a situação de Israel, claro, guardando as devidas proporções do estado de violência que está ali, certo? Mas para se estabelecer uma paz ali dentro, é só através de uma guerra. É só através da força. De um conflito. Entendeu? Só assim, por exemplo, nós estamos vivendo essa situação no Rio de Janeiro agora. É complicado, hein? É bem delicado. Bem delicado. Só publicar assim, isso é mal interpretado. Mal interpretado, Por exemplo, a situação do Rio de Janeiro hoje, que nós estamos vivenciando agora no mês de outubro, final do mês de outubro, né? Que o Estado do Rio resolveu invadir o morro lá. Quer dizer, para se estabelecer um ambiente de harmonia, de paz lá dentro daquele ambiente, tem que ter outra violência. Tem que ter uma prática de ação de poder, de violência. Infelizmente. Né? Porque chegou num extremo muito grande da falta do Estado ali presente, né? Que eles não deixaram. O próprio Estado brasileiro proibiu do Estado brasileiro estar lá dentro do ambiente. Aí chega nesse ponto. E tem um ponto que eu também sou mal compreendido, professor. Sou super cristão, berço cristão, lar cristão, não sei acertar a fé do Senhor. Também sou cristão. Muito, sempre devoto. Mas quando eu estou falando da evolução do Brasil, pede até de evoluir, a nossa crença impediu isso aí muito tempo. E isso vem desde jesuítas, que veio nos colonizar. Deixa eu te corrigir, posso? Pode. Pode, é bom até que é um aprendizado com o pessoal. Eu tinha essa mentalidade sua, que foi em função de quem nos descobriu para o mundo, nós já tínhamos aqui o descobrimento. Eu vou ter direito à fé. Né? Tá. Eu sempre ouvi as pessoas falar, o Brasil é o que é, por causa do que quem descobriu o Brasil foram os portugueses. Na verdade, nós fomos colonizados pelos portugueses. Graças a Deus. E aí, quando você vai fazendo uma literatura mais apurada, um pouquinho, você vai descobrindo que, quando você chega em Dom Pedro II, você fala, puxa vida, a cabeça daquele senhor era ótimo. Foi o maior estadista público que tem na história do Brasil. Foi perfeito. O cara era hoje, nós temos isso aqui hoje, celular, comunicações, por via telefonia. Tá? É graças a ele, pouco a gente sabe. Graham, quando foi apresentar a invenção do telefone dele na Feira de Paris, na Feira de Inovação e Pesquisa em Paris, 1890, ele tinha que chegar 2 dias antes para montar o stand, para montar o material dele no stand que ele tinha lá dentro. Só que ele atrasou e não conseguiu chegar 2 dias antes na feira para montar o stand dele. Ele chegou no dia da abertura. E quando ele chegou, ele foi pedido de entrar para instalar o telefone dele. O telefone dele foi pedido de instalar. E estava chegando a comitiva brasileira, com Dom Pedro II, para visitar uma comitiva de 68 pessoas, que Dom Pedro levava para Paris para conhecer as inovações do mundo daquela época. Gente do governo, gente empresarial e tudo mais. Estava entrando, o Graham encosta em Dom João, fala assim, me deixa eu entrar com a sua comitiva, para mim poder conseguir instalar o meu aparelho, e eu mostro o meu aparelho para você. E aí ele permitiu, não, você vai entrar com a comitiva brasileira. Ele entrou com a comitiva, foi para o stand dele, instalou e colocou o aparelho no stand dele e na embaixada brasileira. Olha só. E fez o contato. Foi quando surgiu aquela história. Dom João atende e fala, pai, isso aqui fala. Isso aqui fala. E ele conversando com o Graham à distância. E aí o que aconteceu? Ele adquiriu os 3 primeiros, o primeiro pedido de Graham de telefone no mundo. Dom Pedro II. Dom Pedro II. Dom Pedro II, os 3 primeiros pedidos de Dom Pedro II, de Graham, foi Dom Pedro II que comprou. Ele instalou um no Palácio de Guanabara e um lá na Casa Imperial. Olha só. Foi o primeiro telefone de Graham? Não sabia. E a gente não sabe. Olha só, a cabeça de Dom Pedro I era muito avançada. Dom Pedro II disse, era muito avançado, muito à frente da realidade. Sim. O grande problema do Brasil não passou pelos portugueses. Não. O grande problema do Brasil começou na República. No primeiro golpe que sofremos. Isso, na República que nós desandamos os países. Onde estava, qual foi a bandeira?
ordem, progresso, que a gente acha que é progresso de industrialização. Não, é do progressismo mesmo, reflexo do iluminismo. Justamente ali surgiu um grande problema que nós estamos vivenciando até hoje. Ali surgiu. O problema, cara para correr, com a mão na frente e outra atrás. Não, a mão na frente e outra atrás, ele que foi produção. Ele falou, não quero me Mas ali foi mesmo. Era um muito estudado. Não, o Brasil está... Foi mentorado por quem? O José Bonifácio. Aí que eu digo, a importância do mentor, José Bonifácio, o cara... Desde os 3, 7 anos, 6 anos, cuidou dele até se tornar imperador. Então, quer dizer, o camarada tinha uma visão. Quando vem a República ela vem atender desejos de grupos econômicos que tiraram o Império por causa da liberdade da escravatura. Não só, né? Que perderam, estavam começando a perder poder de propriedade do Brasil. E aí estabeleceu essa República que está aí, que essa República é uma coisa de forma. A gente coloca a culpa nessa parte também dos empresários lá, do agro, né, que estava dependendo dos escravos também, né? Mas veio tudo desse reflexo desde lá do iluminismo, desde lá da cabeça, o pessoal estava estudando na Europa lá, participou da Revolução Francesa e veio cheio de coisa demais, e veio criando tudo isso aqui. A hora que chegou aqui não teve jeito, teve que derrubar. Para criar a democracia. Isso. Aí eu vou fazer um comercialzinho aqui, tá? Eu tenho um programa de televisão, faço parte do programa de televisão político. Por favor, professor. Quem é o professor Alberto? Está aqui comigo. Bom, o professor Alberto é formado em administração, especializado em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e com especialização em inovação, pesquisa e desenvolvimento pela Universidade de Brasília, em convênio com a Unialfa, né? A minha linha de mestrado é na área de inovação e pesquisa. Como conseguir recursos para colocar na inovação para transformar regiões do Brasil. Então, é basicamente essa linha. Né? Esse papo hoje promete. Eu trabalho na área de administração e gestão empresarial há muitos anos, trabalhei muitos anos na indústria farmacêutica. Depois, em função da transição do processo da implantação do genérico, eu participei de todo aquele processo da indústria farmacêutica aqui de Anápolis, né? E fui depois para uma indústria farmacêutica chamada Equiplex, que mexe com soluções parenterais de grande e pequeno volume, né? Sou Eribaldo Egídio. E depois eu fui para a área de comunicação, no processo da implantação do sistema digital brasileiro, que também é algo inovador. Aí eu fui trabalhar com televisão, rádio e internet, né, nesse processo de implantação da tecnologia digital, que também é inovação, sempre ligado à inovação. E hoje eu estou atuando como administrador e como conselheiro consultivo, né, começando essa caminhada, né, de conselheiro na Bodecado, né, conselheiro consultivo de alguns empreendimentos, de alguns amigos, de alguns negócios, né, nós estamos começando essa caminhada aí. Um papo muito legal tem hoje. Olha a bagagem do professor. Gosto muito de política, sempre convivi com o ambiente político. Né? Pra você ter uma ideia, trabalhei na fundação do Partido dos Trabalhadores do Estado de Goiás, mas já não pertenço mais, não sou filiado ao Partido dos Trabalhadores mais, né? E tenho uma linha política diferente, mas sempre gostei de política e tenho um programa, faço parte do programa chamado Expressão Política da TV Capital, canal 32, todas as terças, quintas e sábados, ao vivo, às 20h30. Hoje, por exemplo, nós estamos no dia 30 de outubro, né? Quinta-feira, às 20h30, vamos ter um programa específico falando com 2 delegados da Polícia Civil do Estado de Goiás, né? Falando sobre o ocorrido, né? A ocupação do Rio de Janeiro. Né? O delegado é o delegado responsável pelo crime organizado no Estado de Goiás, combate ao crime organizado no Estado de Goiás, e o outro delegado é o Teófilo. São 2 delegados, mais a deputada federal Flávia Moraes e também uma jurista ligada ao meio, que é a doutora Merces. Então, tá lá. É uma mesa redonda, tem um apresentador, que é o Luiz Alberto, né? E eu faço parte como âncora comentarista do programa. Na verdade, quem fala mal mesmo sou eu. Eu sou o cara que fala mal dos políticos no programa. Então, a mesa redonda é um bate-papo, é muito gostoso. Então, não perca. Que hora que vai lá? Às 20h30, todas as terças, quintas e sábados. Ao vivo? Ao vivo. Hoje é ao vivo, terça, quinta-feira, ao vivo. E tem vários serviços na TV Capital. Então, nós estamos lá para receber as suas ideias, conversar contigo. Muito bem. Estou muito bem acompanhado hoje, tá vendo? Bem-vindo a mais um Aqui no Pod com o professor Alberto hoje. Joia. Uma dica, tá bom? Para uma reflexão, tá? Sobre o que está acontecendo no Brasil, né? Nós temos atualmente no Brasil uma situação de que um ex-presidente da República está condenado pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro em função de um possível golpe de Estado, contra um possível golpe do Estado Democrático Brasileiro.
certo? Ele está condenado e a qualquer momento ele pode começar a se aplicar a pena sobre ele. E interessante que está acontecendo no Rio, na Bahia, no Ceará, não é um possível golpe, mas é um golpe do Estado Democrático Brasileiro. O pessoal está sendo condenado por quebrar um relógio, por o governo paralelo. Estátua, e são condenados dessa forma. O governo paralelo. E os bandidos daquele faccionista. Aí fica a pergunta, por que a justiça brasileira, o Supremo, não toma atitude em desfazer desse golpe do Estado que nós estamos vivendo hoje? Não, fica a pergunta, protege. Protege. Hoje ele está protegendo quem está fazendo um golpe realmente no Estado. Porque são Estado paralelo. Esses locais, eu estive no Rio agora em março, sabe, Rogério? Fiquei impressionado. Eu fui parado na Atlântica, na Via Atlântica lá, num pedágio de bandido. Em plena Atlântica. Em plena Atlântica, durante o dia. Eles param os carros, descem do morro, param os carros e saem recolhendo R$20 de cada carro. Esse é um é um Estado paralelo ao Brasil. E ninguém toma atitude nenhuma. Toma atitude de protegidos. Né? São vítimas, das contas dos usuários. Então, a gente faz o programa, Rogério, mas nesse sentido, gerar conscientização. A gente abre espaço para quem tem sua opinião divergente da nossa e ouve, conversa numa boa, certo? Para criar justamente essa questão da conscientização política. Nós temos que falar mais de política. Mas eu vou voltar na minha tréplica. Vamos lá. Agora é a sua vez. Tá? Eu converso muito. Mas deixa eu falar um pouquinho. Olha só, eu não falei mal. Eu fiz uma constatação que eu tenho essa teoria comigo, de que somos dependentes do Estado, não é de agora, que a gente aprendeu a ser dependente do outro, do Estado, esse assistencialismo que veio desde a nossa colonização. E com amor de coração, eu falo dos jesuítas, que também teve o grande responsabilidade da nossa educação, vieram através dos jesuítas, né? Todos os nossos colégios de educação ali, formal, vieram com eles, certo? Mas também veio junto com a Igreja Católica o assistencialismo. A gente não pode negar. Isso. E, a partir daí, esse populismo que se fala hoje, ele sempre aconteceu. Até mesmo quando veio a coroa, 1808, começou ali, começou não. Dom João, quando ele chega no Brasil, ele monta o sistema de assistencialismo ao Império. Exatamente. Então, é histórico. Não adianta colocar hoje culpa na direita ou na esquerda por causa do populismo, do assistencialismo. Ele é fruto do que a gente já almeja, do que a nossa cultura já veio desde o passado. Isso, concordo. Mas, graças a Deus, fomos descobertos pelos portugueses. O que virou as colônias francesas? A Inglaterra sobreviveu à África do Sul, mas com muitas ressalvas, que até recentemente o problema todo que tivemos lá, né, de apartheid, de tudo, né? Então, ou seja, não é aquele mil maravilha. A Austrália, que foi literalmente enviado os bandidos. Não foi? Para colonizar. A Austrália sobreviveu. Isso. Tá bem, graças a Deus a Austrália. Mas e de restante? Olha o número de colônias que tinha a Inglaterra, França, Espanha e o nosso Brasil. Foi linda a colonização. O perfil da colonização nossa. Quando veio a corte, em 1808, proporcionou esse crescimento nosso gigantesco, a abertura dos portos, inclusive indústria naval. O pessoal não sabe, mas em 1800 e alguma coisa, nós construímos o maior navio no Brasil, aqui no Porto de Pernambuco, se não me engano. Construiu o maior navio. E o pessoal não sabe. Então, assim, graças ao Império. Não, Napoleão. Graças a Napoleão Bonaparte. Tem muito a agradecer a Napoleão Bonaparte. Que pôs Dom João para correr. E ficou a ver navios. Então, graças a isso. Porque o projeto de trazer o Império Português para o Brasil já existia. Séculos antes, né? Já existia o projeto de trazer a corte portuguesa para o Brasil. E ser aqui o Portugal das Américas, né? Já existia. Então, naquela situação, Dom João, muito esperto, muito inteligente, negociou dos dois lados, com a Inglaterra e com Napoleão, e deu o golpe no Napoleão. E veio para cá e escapou, senão não teria nem corte portuguesa. Teria tomado Portugal. E não tomou, né? Napoleão não tomou Portugal. Ele ocupou Portugal.
Isso. Como a corte estava aqui, o rei estava aqui, ele não tomou. Ele tomou o território. Então, os soldados franceses, quando chegam no território português, eles chegam para se entregar. Aí, eles encontraram a coisa rendida. Aí eles tomaram conta, porque eles chegaram famintos. Foi, ávidos por... E o português estava lá estabelecido com a força na sua residência. Eles chegaram diante de situação miseráveis. Quando eles viram que não tinha poder, eles tomaram o poder. Não, eles tomaram o território. O poder estava aqui no Brasil. Tomaram o território, correto. Então a gente salvou a corte portuguesa. Portugal, como Estado existe hoje, se bem que depois, no Tratado de Versalhes, provavelmente voltaria a corte como fez com os outros, né? Com os outros reis. E assim, quando a história é bom brasileiro, você estudar a história. Eu tive em Ouro Preto, a gente não sabe nada. Eu visitei. Eu amo. Aqui é a história do Brasil. É mesmo? Rapaz, é muito, hein? Esse aqui é a história do Brasil. Você tem lá alguém aí? Esse aqui existe aqui. Opa, para conhecer. Isso aqui é para conhecer. Para conhecer como é que é a cabeça disso. De acordo com quem? Que fala conhecer o inimigo. Conhecereis, né? De acordo com esse aqui. Arte da Guerra. Arte da Guerra. Isso. Que fala conhecer o inimigo primeiro. Isso. Conhece você saber o que é. Exatamente. Não confrontar, mas trabalhar. Não é à toa que está aqui, o manifesto. Mas você tem a história do Brasil. Getúlio, tem Getúlio ali e tal. Laurito, você tem lá entre 1808 e 1808. Tem coleção toda. Nossa, então você é bem informado. Você está de parabéns. Gosto muito. Mas que joia. Para poder discutir e debater, tem que conhecer, né? Senão se torna fútil e vazia. E é rica a história de Ouro. Eu fui em Ouro Preto, né? Eles têm uma das minas lá. Você pode entrar em umas minas lá que estão lá, né? Visitar essas minas como é que eram, né? E uma das minas que eu visitei lá, eu tive a oportunidade de conhecer o senhorzinho. Vou pegar a entidade. Certo, E aí eu peguei e visitei esse pessoal na mina, né? E fiquei conhecendo o senhorzinho lá. Como eu converso muito, né? Dá pra perceber. A gente fez um relacionamento com o filho dele e ali ele tem um restaurante na entrada da mina. E eu falei, vou almoçar com vocês aqui. E sentei com eles para almoçar, tá? Sentei para almoçar e aí fomos conversando, né? E eu fui conhecendo o senhorzinho. Olha a afirmação que esse senhorzinho me fez. E ele falou assim, você sabia que quem patrocinou a Revolução Industrial foi o Ouro de Ouro Preto? Foi mesmo. Que assim, parei para pensar e foi o Ouro aqui de Ouro Preto que patrocinou a Revolução Industrial na Inglaterra. Foi. E eu parei para pensar e não foi só isso, né? E não foi só isso. Patrocinou também o Visconde de Mauá. Não, peraí. Você está confundindo as datas. Não, é isso mesmo. Patrocinou o Visconde de Mauá nos investimentos de Lisboa. Lisboa nos deve mais do que o pessoal acredita. Isso. Porque depois que na recuperação de Portugal, grandes investimentos realmente lá, de abertura de estrutura e tal, foi o Visconde de Mauá com o nosso ouro. Aí aumentou o quinto, aumentou o imposto, veio o quinto, deu no que deu aqui da revolta e tudo mais, né? E nós estamos no quinto até hoje. Não, que nós estivéssemos no quinto. Hoje está no terço. Hoje está no terço e subindo. E subindo. A curva não para, É impressionante. Que bom, Zé. Estamos aí. Que bom fazer essa visita, né? Conhecer. E assim, voltando um pouquinho ao que nós estamos falando de indústria, né? Que a gente conviveu muito tempo na indústria. Né? Assim, eu vi o seu propósito, vi ali, falei, poxa, fiquei pensativo, falei, que bom. A gente, quando estou trabalhando como conselheiro, né, estou deparando com essa situação. A gente entra dentro de uma empresa para resgatar o propósito, trabalhar a questão de visão, de missão, da cultura, né, da organização. Porque a gente, com o tempo, vai aprendendo que a gente não pode entrar para mudar. E o conselheiro consultivo ele tem essa característica diferente de um consultor. O consultor vem com aquela bagagem de coisa para transformar, mudar a situação. Né? E o conselheiro ele vem dentro para tirar as forças ali e aí levar para um processo de crescimento. Eu costumo dizer que eu, como mentor, conselheiro, sim, eu transformo. A gente transforma a companhia, a gente transforma o cliente, mas através da consciência, porque o empresário, hoje, no perfil médio da empresa brasileira, até um tanto grande, tá? O que eu vejo? Ele não tem a consciência de sustentabilidade do negócio em si. É o que eu vendo toda hora. Se eu pegar meu Instagram, meu YouTube, tá lá dizendo isso.
A gente pensa hoje, no caixa, no dinheiro, na venda. Hora que, como conselheiro, você entra na empresa e vê. Me dá um papel aqui, André. Posso chamar? Então entra e vê como é que está o fiscal, o contábil, projeto de sucessão. Né? Não se pensa nisso. Não se pensa. Pensa só ali no imediato. Você tira o dinheiro, compra o carro, compra o barco, ou mesmo reinveste, mas não pensando na sustentabilidade. Para mim, Bandeira, como mentor, como conselheiro hoje, é muito pensar nisso, na sustentabilidade do negócio, na perpetuidade do negócio, como negócio. Inclusive, vou fazer uma sucessão depois. Você acabou de trocar num assunto que eu queria entrar no outro assunto, mas eu vou voltar um pouquinho no que você falou. Eu tenho deparado muito, desde que era conselheiro, consultor, né, e agora conselheiro, que a maioria dos empresários, eles num determinado momento do empreendimento deles, eles saem do negócio e vão para dentro da empresa. É onde a maioria das empresas entra em dificuldades. Vou voltar aí. O empreendedor, ele começa o seu empreendimento focado no negócio. Sim. Só que quando ele vai ficando dentro do seu empreendimento ali, desenvolvendo o seu negócio dentro, a empresa cresce. E ele acaba saindo do negócio e indo para dentro da empresa. E é onde a empresa começa a se perder. Eu deparo com muito empreendedor que ele está desesperado com a empresa dele e fala assim, eu não quero mais mexer nisso. Estou cansei. Onde foi que eu errei? Não, eu quero vender esse negócio, sabe? Eu não quero mais mexer com esse negócio, porque ele está tão envolvido com a empresa, com contratação de gente, mandar a gente embora, com fluxo de caixa, com justamente contas a pagar e contas a receber, atendimento, se o cliente está insatisfeito, não está insatisfeito, se a empresa está atendendo banco, atendendo sistema financeiro e tal, está tão envolvido com a empresa que ele fugiu do negócio. Desculpa o termo, vou usar esse termo aqui, mas o tesão dele é o negócio. O prazer dele, que fez surgir aquele empreendimento e ele ter aquela empresa, foi um negócio. Então, um dos processos que eu começo a trabalhar quando vou dar consultoria dentro das empresas, esse conselheiro, é tentar resgatar esse processo. Ele lá na frente do negócio. Ele voltar para o negócio. E ele criar uma empresa com um sistema de informação que dê condições para ele tomar decisões como visão no negócio. Estando no negócio, tomar decisão como empresa. A empresa precisa gerar para ele o quê? O que é o que a gente fala muito? Hoje, decisão ela tem que ser fruto de informação. Você tem que ter o máximo de informações. Você tem que ter o máximo de informações. E o máximo de informação que chega para você te auxilia no processo decisório. O que acontece? Uma empresa, nós vivemos numa sociedade hoje com um grau de evolução de informação, de contexto e tal, muito grande. Então, aí você tem que criar critérios, conceitos para a obtenção dessas informações. Que é onde eu falo. De boa qualidade. Isso, onde eu falo. Um dos segredos de gestão empresarial é criar indicadores do negócio. Indicadores da empresa, ligados ao negócio. Esses indicadores é que tem que sinalizar para o gestor para onde que a empresa está indo. E ele tem que sair desse contexto de administração, até administração da empresa, desse pseudo-administrador de empresa, e ir para o negócio. E retornar ao negócio. Com as câmeras desligadas depois, eu vou mostrar para os seus indicadores, mostrar o BI, mostrar os dashboards, para ver se estou num caminho bom. Então. Isso, isso. Vou aproveitar a oportunidade de pegar um conselho. Ótimo. Então, o primeiro conselho que eu dou para um empreendedor, para um empresário, tenha atenção, tenha cuidado de não fazer da sua vida um envolvimento com a empresa. E volta para o seu negócio. Eu sei que muito empresário, a empresa, quando ele vai envolvendo com a empresa, vai gerando um ambiente de muita segurança. Porque tem muitos problemas para resolver. É muitas coisinhas, muita picuinha para resolver. Então, você é a favor de contrata o back-office, mas fica na frente do negócio. Mas você tem que voltar com foco no seu negócio. E hoje o ambiente hoje, com esse tanta informação que nós temos, esse mercado tão aberto da informação que nós estamos tendo, o ambiente é para negócios. Não é ambiente para empresa, é ambiente de negócio. A empresa tem que ter uma focada em negócio. Eu tive agora,
2 dias atrás, um garoto que está abrindo ferragista em Goiânia, uma vez outra, né? E ele conversando, ele está começando a ficar angustiado. Porque ele está ficando muito envolvido com as coisas da empresa. E deixando à frente do negócio. Ele tem uma visão, assim, eu tenho trabalhado com ele, é um garoto de 22 anos, novo, certo? E ele é funcionário de uma organização, mas está começando a trabalhar, quer empreender, certo? Vai ter erro? Vai ter erro? Não vai. Não vai. E ele já contratou um conselheiro? Ele me chamou para conversar, como uma pessoa que eu tenho um relacionamento, uma amizade com ele me chamou para conversar. E logo eu senti a angústia dele, falei, essa angústia é porque você está começando a envolver muito com a empresa. Você não pode cair nisso assim. Daí comecei, estou acompanhando ele como um mentor, né? Informal mesmo, a gente senta, conversa, igual estou conversando com você assim, e bate um papo de 3, 4 horas e vai falando. Sabe que eu comecei a ser mentor assim, e depois eu percebi que isso era uma mentoria. Estava dando mentoria para um amigo, dando para outro, uma roda de conversa. Eu gosto muito dessas imersões, frequento muito. Isso. E você está ali na hora do almoço, na roda de conversa, e vai daqui e vai dali, quando você se vê, está mentorando a pessoa. Cara, isso é mentoria, isso é um negócio. Vamos transformar isso aí, vamos fazer as formações devidas, certificações devidas, e vamos lá. Aí que tem uma coisa que eu gostei muito do que eu vi da sua empresa aqui, que eu queria, assim, ilustrar algo mais, tá? Para você pensar, reflexão. A primeira coisa que você precisa para ter uma gestão eficaz dentro de uma empresa, que eu falei que tem indicadores das informações, é você trabalhar com o seu clima organizacional, a sua cultura interna como ela é. É que você me falou lá atrás. Certo? Um dos primeiros trabalhos, quando eu vou entrar dentro de uma empresa como você consistiu, sabe o que é? Fazer uma pesquisa intensa. Quem que é esse proprietário? E quem são esses funcionários? O perfil desse cara. Quem são essas pessoas que estão lá dentro? Não para mudar as pessoas, mas para entender quem é esse grupo, para você entender quais são as forças, a dinâmica de pessoas que estão ali dentro. A gente sabe que num café da manhã, toda a cultura, todo planejamento da empresa pode cair por terra. Num café da manhã. Numa conversa de funcionário, ele joga tudo que você tem aí por terra. Certo? Então, como é que a gente vai trabalhar? Não é trabalhar para poder, quem é que está fazendo, quem que é errado aí mesmo, é encontrar essas forças que estão aí dentro, seres humanos que estão aí, que tem uma formação, tem uma vida muito pessoal, para saber, e cada um tem um tipo. Então eu trabalho com algumas técnicas, por exemplo, estereotipo. Eu levanto estereotipo, eu faço uma pesquisa no grupo, né, que é um trabalho que é feito para políticos, mas que eu tenho trabalhado com o mundo empresarial também. Quem que é esse proprietário? É um governante? É um inovador? Quais são os perfis dele? Qual são a direção melhor que ele trabalhar? E aí eu vou fazer isso também dentro da empresa para saber se esse empresário não está em choque. Ou você está conseguindo ler que grupo é esse? Porque deixa eu te falar uma coisa, Gerson, de forma, isso pode parecer um jargão, mas é uma verdade, né? Tá. O grande problema das empresas hoje, de indústrias, não é tecnologia. Você adquire, você compra, você treina, financia, é manual, financia. Certo? Não é estrutura física. Não é nem mercado. Mas sempre foi as pessoas. É o ser humano. E o grande segredo das empresas é encontrar quem são essas pessoas que estão ali dentro. Para tirar o melhor delas. Por exemplo, e aí eu começo com esse trabalho que eu estou te falando, e vou para um trabalho mais, e vou aprofundando para quê? Para a cultura das pessoas. Por exemplo, aí sim você começa a fazer algumas correções. Na indústria farmacêutica, eu implantei esse sistema no período, na época, por quê? Eu estava tendo um turnover muito alto na indústria farmacêutica. Eu trabalhava também nos 850 funcionários. E é caro. Contratar e demitir gente no Brasil hoje, treinar, se perder essa pessoa, é caro. É caro, caríssimo, muito caro. Mexe no caixa, dele é no caixa. E mais na indústria que briga por centavos, então a situação é mais delicada ainda. Então o que nós fizemos? Aí eu comecei a estabelecer a estrutura das pessoas com a estrutura dos cargos. Os cargos também têm perfil de atuação. Exemplificando, uma das técnicas que eu utilizo é dos temperamentos. A identificação do temperamento da pessoa com o temperamento do cargo. O cargo tem um temperamento. Você não pode pegar, por exemplo, um camarada que é sanguíneo, que predomina nele
estado de temperamento sanguíneo e pôr ali para fazer um trabalho manual de máquina com repetitividade. Ele vai gerar uma crise para você. Aqui, falar para o seguinte, há poucos dias fui convidado pela minha grande mentora de comunicação, Patrícia Zac, um abraço, Patrícia, para palestrar no evento dela, chamava Experiência Tudo Comunica, exatamente para falar desse perfil comportamental pelo método DISC, a comunicação entre os perfis. Foi essa a minha palestra. Você está falando sobre o arquétipo, né? Isso. E eu estou dizendo sobre o perfil comportamental. Isso. Sobre o método DISC, dominante, influente, conforme, estável. E o meu papel era mostrar para o pessoal a importância de entender o outro para a comunicação fluir. Isso. Como que o dominante vai entender, ou o estável, a forma dele se conversar e comunicar, para a comunicação fluir. Ele receber a mensagem, absorver a mensagem. É o papel de entrar num conselho, inclusive eu dei esse exemplo lá, você entra num conselho familiar, está lá grande parte da família, cada um com seu perfil. Então, a partir do momento que você entra, a primeira tarefa, ler cada um, entender. Porque às vezes eles têm a solução. Você chega no conceito, você sabe, as pessoas, o empresário e a família, os outros, tem a solução do negócio, mas não tem a comunicação. Então você entra para falar um irmão traduzir o que ele quer dizer para outro irmão. Não é? É isso mesmo. Porque a solução está ali. O empreendedor, o empresário, ninguém sabe mais do negócio do que ele. Isso. Ele montou, o negócio é a vida dele. É a vida dele. Então não chega um conselheiro, não chega um consultor e sabe mais do que ele. O negócio é ele que sabe. A gente, como conselheiro, compete orquestrar a comunicação, trazer uma novidade, trazer uma reflexão, e ali mesmo nascem algumas ideias que não vieram da gente. Isso. Aí vem um trabalho de coach também. Né? Aí você, quando chega nessa fase, quando você vai trabalhar um nível de interação, né, de informação, depois você descobrir quem que é esse grupo, quem que são essas pessoas, diz que o objetivo e tal, temperamento, você descobre que você montou ali, você fala assim, como é que eu comunico? Aí você vai trabalhar para fazer essa comunicação fluir. Verdade. Aí tem uma coisa que eu aprendi na Mordecai que eu não esqueço, que me serve muito instrumento. Desenvolva um ambiente onde tenha a possibilidade de fazer perguntas inteligentes, transformadoras e simples. Desenvolva um ambiente onde propício a ter perguntas. Essa era a palavra que eu queria. Perguntas transformadoras e simples. Pronto. A gente vai fazer as perguntas interessantes. Perguntas transformadoras. Exatamente. Com essas respostas estão lá. Porque é o seguinte, a gente tem a mania de pensar que um consultor empresarial, vai chegar com as respostas lá. Esse é um erro. Desde o momento que você parte para um trabalho, para desenvolver esse ambiente, facilitar esse ambiente para que as perguntas surjam de forma simples e transformadoras, com elas as respostas que já estariam ali. A resposta não há. Só que aí, quando você vem com a bagagem de resposta, você cria conflitos. Você estabelece conflitos e até estabelece muros de separação. Mas aí está o papel. Aí, essa inteligência, essa sabedoria de um conselheiro consultivo é essa. Vá para desenvolver esse ambiente. Depois, daquilo que eu falei, no primeiro momento, você vai identificar que ambiente é esse. Quem são essas pessoas aí? Que, na verdade, tecnologia está lá, mas encontre quem são essas pessoas. Não para eliminá-las, não para mandar embora-las. Não, é para saber quais são as forças que você tem ali motriz ali dentro. Para fazer aquilo. Isso. E depois disso, começa a estabelecer um nível de comunicação de acordo com isso aí. E a forma mais interessante é você saber desenvolver um ambiente onde tenha a facilidade, um ambiente propício para fazer perguntas transformadoras e simples. Muito bom, muito bom. Com isso aí você vai começar, aí o consultor ele começa a funcionar. Aí você começa a entender, essa empresa ela precisa melhorar o seu relacionamento com o cliente. Essa empresa precisa melhorar o relacionamento interno. É outra coisa interessante, muito forte. Uma coisa que eu falo muito nos conselhos que eu participo. Assim, olha, ninguém consegue vencer o mundo lá fora sem ter força interior interna. Eu mesmo, interno. Você mesmo como ser humano. Você consegue lidar lá fora com uma diversidade,
com os conflitos existenciais, com os questionamentos lá na existência, da sua família, do seu trabalho, se você tiver valor interior, se você tiver valorização interior, se você tiver reconhecimento interior, se conhecer a si mesmo. Isso eu já fiz. Aí, por isso que esse trabalho de conhecimento, de conhecer o arquetipo, é para trazer a evidência de quem é você. Quando você consegue desenvolver isso, aí você começa a trabalhar a questão do propósito. Aí, meu irmão, eu tive agora recentemente um político, né? Trabalhei político, me chamou para conversar. Eu fiquei 2 horas e 40 minutos conversando com esse político. Até aos 45 minutos do segundo tempo, ele me disse por que ele era político. Eu fiquei perguntando a ele, por que você é político? Por que você está nesse mandato? Mas fez ele desistir, porque não sabia aí o porquê. No início, ele vinha com aquelas frases montadinhas de político. Eu vim aqui para trazer o bem social para a sociedade, para dar. Eu, assim, mas. Ao final, o senhor virou. Aí ele virou no final. Aí ele virou e falou assim para mim: não, eu sou político para ganhar dinheiro mesmo. Pronto. Que bom, rapaz. Você está falando. Até que estou tirando a verdade sua. Eu sou político porque eu quero arrumar minha vida. Aí eu falei: agora vamos trabalhar. Como é que você quer? Na verdade. Aí eu comecei. A consciência entra, a verdade sai. Aí quando eu falei assim: como é que você ganha dinheiro como político? Ele falou assim: olha. Aí ele me pegou de novo, eu falei assim, você ganha dinheiro buscando o quê? Aí ficou, não, Aí eu virei para ele, político não gosta de dinheiro. Ele falou, como? Político não gosta de dinheiro. Gosta do poder. Ele gosta do poder. Então você tem que trabalhar com o político para exercer poder. E não existe vagança de poder. O poder é tomar a força. Aí agora eu vou começar a falar. Aí comecei a extrair dele a essência que está lá no fundo, que poderia ser que ele quer arrumar a vida dele. Não é. Na verdade, ele tem uma essência lá dentro dele, está levando ele a exercer o poder. Aí você tem que identificar. Aí nós paramos a nossa conversa, né? Parou aí. E o dia inteiro. Aí eu falei, agora eu preciso aprofundar, fazer um arquetipo, ou fazer algum estudo com ele, com a equipe dele hoje, para poder começar a desenvolver esse trabalho para ele. Isso no ambiente político. Esse mesmo trabalho pode ser desenvolvido junto ao ambiente empresarial, com certeza. Afinal de contas, é só disso. Tudo são pessoas. Isso. Lá na política, no mundo empresarial. E nasce de dentro. Então, um do grande dever do líder, inclusive, está aqui num post bem recente meu, que liderar é trazer essa consciência para todo o time e não aquela liderança top-down. Você traz a consciência do time. E para isso, eu tinha dificuldade. Eu sou um engenheiro, conforto, aquariano. Então, é racionalidade acima de tudo, objetividade, resultado, números. Então, eu tinha uma grande dificuldade, afinal de contas, são 25 anos de empresa. Comecei com 20 anos. Seu pai trouxe lucro para cá. Não. Depois eu explico. A empresa nasceu nesse momento. Meu pai já era aposentado. Depois eu conto a história. Então, mas eu tinha grande dificuldade lá no início com as pessoas. Até eu entender como conseguir acessá-las na mesma conversa, para poder conseguir dar, inclusive, ser o líder. Né? Eu tinha essa dificuldade. Meu pai falava assim, meu filho, você é um engenheiro, como é que você chega num rapaz e quer que ele tenha o mesmo discernimento que a máquina funciona dessa forma? Eu falo, pai, mas é tão óbvio. Cara, mas é tão óbvio para você. Então, saindo daquela fase de moleque, eu estava na faculdade, 20 anos de idade, não tinha nem formado. E me formando nisso, e depois eu passei, aí eu fui procurando entender de pessoas. Né? E muito recentemente, inclusive, eu até mesmo busquei processo de coach, formação em coach, para... Rogério, eu ouvia críticas. Você vai ser coach, preconceito ainda até hoje fala assim, pejorativamente, você vai ser coach e tal. Cara, primeiro que eu tenho uma linha minha do conhecimento, meus valores, no meu processo de análise disso, está lá, o maior valor meu, conhecimento. Depois espiritual, depois vem. Então, quer trazer o conhecimento. Então, eu queria estudar naturalmente. E um dos grandes pilares que eu comecei a estudar são pessoas. E no coach, não é que eu vou ser coach, mas no coach tem ferramentas para você trazer a consciência para a pessoa. É aquilo que você falou. Como é que ela vai evoluir? Como é que ela vai se dar bem? Como é que ela vai conseguir evoluir na vida em relação a ele mesmo e aos outros, sem a consciência de quem ela é? Então, trazer a consciência para a pessoa é o primeiro
a trabalho do coach. Quem sou eu? De onde eu vim? Quais são os meus valores? Quais são os meus princípios? Né? Para poder saber lidar com aquilo e construir sua jornada. E aí, quando você falou em comunicação, com esse nível de informação que nós temos hoje aqui, né, com a rede social, aí depois nós podemos ter uma outra conversa sobre isso. A comunicação hoje é conexão. Conexão. Nesse evento teve a palestra de conexão com a Juliana, falando sobre conexão. E tem um dos meus mentores, aqui um conselheiro meu, Thiago Kensley. Abraço aí, Thiago. Uma base do trabalho do Thiago é exatamente relacional. Ele tem uma mentoria que chama relacional. E para fazer essa conexão, que não adianta a gente ser técnico, ser o melhor profissional tecnicamente falando, sem gerar essa comunicação e sem gerar o relacional. Não é isso mesmo, Thiagão? E aí tem mais um fator que eu coloco. Você vai gerar comunicação, através de comunicação, no ambiente de comunidades. Sempre. Entendeu? Eu vou exemplificar, tá? Vou dar um exemplo aqui para você. Fala mais, tá muito enriquecedor aí. Você vai entender isso aqui, tá? Vou colocar aqui, tá? Termina eleições, a gente para avaliar as eleições, né? Então terminou o prefeito agora recentemente, nós fomos avaliar. Aí eu fui avaliar a candidatura de São Paulo, do Pablo Marçal e da Maria Helena. A Maria Helena, ninguém sabe, a Maria Helena era candidata à prefeitura de São Paulo. E a Maria Helena foi a candidata que mais cresceu na rede social, que mais gerou acesso à rede social dela naquela ocasião, durante o período eleitoral lá. Maria Helena, ela teve, ela saiu de 8 mil e poucos acessos para 12 milhões de acessos na rede social. Então a Maria Helena, ela teve mais que o Pablo Marçal. Engajamento muito maior, ela foi visitada demais. Porque ela é uma mulher inteligente, sabe, foi feito um trabalho muito bom nela, tá, e tudo mais. Esse feedback e aí, quando acabou a eleição, ela teve 150 mil votos. Aí ficou uma interrogação. Uma mulher que cresce de 108 mil para 12 milhões de seguidores, teve 150 mil votos? Pô, por quê? A Maria Helena teve esse tipo de engajamento. Não gerou uma... O que aconteceu? Comunidade. Aí nós fomos olhar o Pablo Marçal. O Pablo Marçal já tinha uma rede boa. Sim, foi para 14 milhões. Cresceu menos que a Maria Helena, mas cresceu muito. Mas aí nós fomos olhar. E ele competiu, perdeu a eleição por causa de um fator, né, muito interessante, que depois, hoje a gente sabe por que ele perdeu a eleição. Mas ele gerou aquela quantidade de votos dele porque ele teve muito acesso, muito engajamento, mas gerou conexões dentro de comunidades. Ele teve esse comportamento. Olha só. Então você precisa comunicar, e a comunicação tem que gerar conexões, e as conexões têm que entrar dentro das comunidades. E a conexão vão interagir. Gerada com comunicação clara e transparente, né? Aí tem todo um processo que a gente estabelece, né? Por exemplo, aí só para muita gente acha que o Pablo Marçal perdeu a eleição onde? Na cadeirada? Na cadeirada. Por quê? Ele se tornou vítima. Ele teria que ter feito o que o Trump fez quando tomou um tiro na orelha. Levantou o braço e falou: luta, 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 luta. O Pablo Marçal tomou a cadeirada, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que ter ido para frente e falar: pode vir, vem de cadeirada que for. Eu estou aqui para enfrentar esses cadeirantes, essas cadeiradas mesmo. O que ele fez? Foi a vítima. Se vitimizou. Ele entrou dentro da ambulância. Vê se pode, sua cadeirada, vai levar um cara para a ambulância. E tiraram foto dentro da ambulância, depois tirou foto internado. Para quê? Ele tinha que ter mostrado que o outro lado, não, pode vir as cadeiradas aqui, eu estou pronto para tomar todas as cadeiradas para quebrar com esse sistema. Porque o povo merece. Estou aqui para aí pediu uma ato de bravura, igual do Trump lá, sangrando, aquela foto da orelha dele, por levantado. Luta, luta, luta. Entende? A diferença perdeu ali. Aí depois atestado, que já estava. Ele já tinha perdido. Então, agora ele teve um crescimento. Então, o segredo da comunicação hoje, dentro das empresas, dentro dos negócios hoje, tá aqui está a alma da coisa.
Você tem que ter um sistema de comunicação bem transparente, conhecer com quem está conversando, que linguagem você vai levar, e nessa comunicação tem que gerar essas conexões, e essas conexões têm que entrar nas comunidades. O que eu quero dizer? Quando eu vou trabalhar na questão da comunicação dentro das empresas, vou implantar o sistema de comunicação das empresas e tal, e eu falo, vamos gerar comunidades dentro. O cara fala assim, mas como? Mas peraí um pouquinho. Você lembra do arquetipo que nós levantamos? Que aquele cara lá, que aquela moça lá e aquele outro gosta de falar de esporte. Conecte-os, cria uma ocasião, uma situação de conexão ali. Aquela menina do café e a menina da recepção gosta de fofoca. Eles gostam de assunto. Que se cria o grupo da fofoca. Que se cria os temas sobre o que o brasileiro gosta de. A comunicação que mais gente de audiência no Brasil é a comunicação cômica e violenta. Depreciativa. A cômica, que eles falam, a cômica trágica. Trágico, é. A cômica trágica. E esses programas. Então, se você traga para eles informações cômicas e gere comunidade. E junto com a comunicação que você está acessando essa comunidade, leva as suas informações. Leva o seu conceito. Leva a sua maneira de ver a vida. Leve a valorização que você tem que trazer na empresa. Interessante, né? Então, a gente está começando aqui um bate-papo. Aí a sua mensagem é validada. Ela é repartida, ela é compartilhada. Ela é compartilhada. Quando nesse compartilhamento se valida a sua ideia. Pega a sua mensagem, compartilha, ela está validando ela. Ele está falando, é nisso aqui que eu acredito. Exato. É nisso aqui que eu acredito. Tem muita gente pedindo, alguns amigos, até o meu cunhado, está pedindo para mim fazer isso que eu estou fazendo com você aqui. Eu não faço. Ele fala, você tem que montar um podcast seu, vai tentar conversar. E aí? O que impede, professor? Porque eu gosto disso aqui, ó. Natural, assim, orgânico, foi nada planejado? Nada planejado, nós vem sendo. Quer ver um lugar bom para conversar aqui? Boteco. Montar um poste bar. Poste bar. Esse dia eu estava conhecendo um espetinho lá perto da minha casa, que eu moro ali no condomínio fechado, no Mônaco ali. Você tem um distribuidor lá, eu gosto de lá, né? Eu morava lá. E aí eu sentei lá esse dia no distribuidor assim, fui comer um espetinho. Rapaz, era 1h da manhã, eu conversando com o povo, e o povo conversando comigo. Eu gosto desse comunicador, né? Eu gosto de ouvir, me instigar e tal. Aí eu falei, eu vou entender. Eu gosto, por exemplo, não é pejorativo. Ontem, por exemplo, eu andei de ônibus aqui, mano. Antes de ontem, andei de ônibus. Peguei um ônibus, sentei no ônibus, desci no terminal do Cruzeiro, fui até o centro, aquele terminal novo lá do Praça da Bíblia, né, e peguei um ônibus e fui desci na Praça do Comércio, que eu fui fazer parte do programa do Rádio Paz, com o ponto de vista do Luiz Alberto, na revista do Eduardo Augusto, né? E dentro do ônibus, cara, você absorve conhecimento, informações muito preciosas. Depende. Né? De quem vê. Depende do olhar. O senhor fez essa experiência para poder exatamente julgar. Mas hoje em dia a gente está tão ocupado, cada um no seu, põe fone de ouvido e tal, que não observa as riquezas que pode ser absorvida. No ambiente político, eu peço muita coisa para Deus. Que eu não me envolva em bolha. Que a bolha me tira a acessibilidade à minha realidade. Muito bem. Certo? Então eu faço, eu não deixo. Então eu vou lá, eu vou para a feira com o meu pastel. Repete ali pra gente. A bolha. Eu peço a Deus sempre para não me envolver nas bolhas, porque a bolha me tira a sensibilidade de leitura da realidade. Boa, demais, professor, porque realmente criou-se bolha para todo lado. Para todo lado. Aí vem a pergunta: por que o Lula ganhou e o Bolsonaro ganhou? Aí vem essas perguntas, os caras das bolhas ficam fazendo essas perguntas. Aí quando você vai dentro do terminal de ônibus, ou quando você vai numa feira, comer um pastel, ou quando você senta numa distribuidora e você começa a falar de política, aí você começa a entender o outro lado. Por que está acontecendo certas coisas. Aí você começa a compreender. Aí você começa a entender, começa a compreender, se sair da sua bolha para ouvir. Aí você tem que ter essa condição. O que se há hoje é que a gente senta e começa a ouvir, ninguém admite, ninguém dá o braço a torcer, cada lado está certo, não gera nem a comunicação. Lembra que eu falei sobre as perguntas transformadoras e simples? Faça perguntas transformadoras e simples para um grupo. Eles vão fluir. As ideias vai vir, o conceito vai vir, aí vai vir aqui a acusa, que defende, e aí gera o confronto. E no confronto. Tem que ser um moderador bem. Aí que está o confronto, aí que está a questão do inovador. No confronto, nasce a ideia. Aí você tem que conseguir depurar o que é sentimentalismo, o que é racional, o que é lógico, aí você vai ter uma dor, o que é uma dor exclusiva dele. Por exemplo, muita gente fala assim, depois no outro podcast eu vou falar, por que o Bolsonaro perdeu a eleição?
Corta que tem outras. Mas tranquilo. Mas aqui só para terminar uma coisa desse bate-papo da gente, tá? Eu tive na Europa, eu gosto de andar de mochilão lá às vezes, e eu tive em Roma e tive o prazer de entrar num sebo em Roma. Um senhor de idade, proprietário do sebo. Perto daquela onde o pessoal joga dinheiro lá em Roma. Fontana de Trevi. Tem a Fontana de Trevi de um lado, do outro lado, né, tinha um sebo na esquina. Eu entrei por acaso nesse sebo, estava sozinho de mochilão, entrei e aí, lendo, pegando um livro, eu gosto muito de livro, igual você, né? Pegando um livro e tal, o senhorzinho me viu, e eu falando meio assim em português, né? Eu morei no Brasil, 8 anos em Santa Catarina. Vim falar em português arrastado com ele. Falei, que bom. Aí nesse bate-papo, conversando, vai. Vou te dar um presente. Ó, eu falei, é mesmo? Vou te dar um presente. Vou vender uma coisa rara para você. Eu falei, pois não. Entrou lá para dentro e voltou com uma Bíblia de 1789. Cara, que isso? Uma Bíblia de 1789. Um volume. O Pentateuco, alguns salmos, alguns cânticos, alguns livros do Antigo Testamento. Ele falou, eu te vendo por 50 euros. Eu falei, bora. Foi um presente mesmo. Não, é isso. Eu catei esse negócio e por debaixo da minha todo dia passando aquele negócio. Que legal. E ela tem, num lado ela está em latim, no outro ela está em olha só. Latim e na língua hebraica. Não, romano. Latim e uma língua outra língua. E eu pego para ler, sabe? Olha só. Que interessante. E eu pego para ler, ela, inclusive, as folhas dela, né? Ela foi, tem o nome do cavaleiro que publicou 120 exemplares só. Né? E foi uma promessa que ele fez, estava perdendo uma guerra, e ele fez uma promessa que se ele saísse vivo daquela guerra, ele ia publicar alguns editais da Bíblia. Ele saiu vivo e publicou depois. Que isso, que raridade. É uma raridade, é uma coisa rara mesmo. O senhorzinho me contou a história dela. Trancafiou ela, né? Até agora, vem quando o pessoal da Universidade Federal, o pessoal da Católica vai lá tirar foto, levar ela, mostrar para os alunos. Então, eu vou lá, abro ela e vou ler umas coisas. E esse dia eu estava lendo um texto, né, da queda de Adão. Naquele processo ali, né, que lá na Bíblia diz que Deus vinha na visitação do dia, né, visitar o homem, visitar o ser humano, né, tinha um contato, tinha um relacionamento, uma comunicação com o ser humano ali, né. E aí, naquele momento que o ser humano já tinha cedido, né? E tinha pecado, né? E ali tem um texto, nas nossas traduções da Bíblia, diz que o homem escondeu-se atrás de uma árvore, um outro escondeu numa moita, e outro fala que ele colocou uma folha sobre sua parte íntima, né? Nesse local lá, a tradução diz que o homem se escondeu no seu tronco. É a tradução latina. Quer dizer, quando a gente comete algum erro, a gente tem a mania de se voltar para dentro, se esconder no tronco da gente. Aí o Deus olhou no homem e falou, por que você não está me encarando? Por que você não está olhando? Ele perguntou, o que foi que você aprontou? Você não está olhando, se ele não soubesse, não está conversando, não está tendo uma comunicação, não está tendo uma conexão comigo, não está tendo uma comunidade comigo. Aí o homem veio com o quê? Com um pretexto. A mulher que tu me deste me deu do fruto e eu comi. E qual que é a grande dificuldade da humanidade desse tempo todinho? É que a comunidade volta novamente a falar na essência da empresa aqui. É que a grande dificuldade nossa é nós desvincular os pretextos e conhecer, identificar os propósitos. Uau. Essa é a grande dificuldade. E é o grande estalo da comunicação. Você conseguir identificar pretexto e levar esses pretextos para se transformar em propósitos. Bacana, vou pegar essa para mim. Tá? Essas desculpas, o ser humano está cheio de desculpas. Identificar os pretextos e transformar eles em propósito. O ser humano está cheio de desculpas, cheio de pretextos. Sim, verdade. A culpa não é minha. Mas às vezes nem sabe. É da empresa, é do governo, é não sei quem, não, gente. E às vezes ele nem sabe. E é onde volta lá, com a pergunta certa, ele trazer a consciência
Para ele nem dar mais essa historinha para ele próprio. A empresa, ela tem como uma das funções dela, a organização, ser um processo, um ambiente educacional, de transformação do ser humano. Nossa Senhora. A transformação humana não está só na escola, não está só na família, não está na sociedade, está dentro das organizações. Aqui a responsabilidade é muito grande. Aqui é onde o cidadão passa as 8 melhores horas do dia dele. É verdade. 10 horas do melhor da vida, do tempo dele. É aqui que o ambiente é propício para isso. Se os empresários, empreendedores começarem a enxergar, ele cria um negócio transformador que aí vai de encontro com o mercado, vai de encontro com a necessidade dos clientes lá fora. Você não vende plástico. Seu negócio não é plástico. Não. Seu negócio é muito mais que isso. Igual eu estava conversando com um proprietário esses dias de colchões, uma fábrica de colchão. Eu falei, você não vende colchão. Ele falou, como não? Você vende conforto, segurança, descanso. Certo? O que as pessoas estão procurando. Quando você cria um ambiente na empresa de transformação, essa transformação vai levar a buscar a necessidade dos clientes. O cara não compra de você sacolinha. Não é a gente que vai atrás do cliente, ele chega até nós. Ele vem, porque ele vem e ele sabe que aqui vai encontrar um ambiente que vai fazer a leitura da necessidade dele. A arte está em conseguir transmitir isso para o cliente. Isso. E aí, quando você fortalece aqui dentro, as suas forças interiores aqui estão fortalecidas, bem claras, identificadas. Quem é esse grupo? Quem são essas pessoas? Essas forças? Quando você se fortalece aqui dentro, você vai lá para fora do mundo, meu irmão. Você ganha mercado. Pode pôr a cara lá no mundo que... Você vai dar valor para o seu patrimônio, você vai agregar valor. Quando ele fala assim, tem que agregar valor, aí pensa muito em produto. E agregar valor começa quando você tem uma empresa que tem consciência de quem é ela. O que é o papel dela em toda a sociedade. Professor, que aula, viu? Que bom. Que aula. Obrigado. Obrigado pela visita. Que joia, que bom. Queria te conhecer. Que honra. Né? Lá na Nova Bodocard, a gente viu que você é novo, tem esse espírito, tem essa inquietude no seu coração. Eu senti em você essa inquietude, tem que melhorar, tem que crescer, tem que ir para frente, não poder ficar. E a busca, ela é constante, não tem fim. Não tem. Ai daquele que acha que está pronto, ai daquele. Ali já era. Como diz a Patrícia, já pode pedir para Deus te levar. E aí, nós temos um mestre em comum, que o cara era fera. O cara era demais. Jesus Cristo era... Aquilo ali? Jesus Cristo era fora de série. Olha lá, eu falei de Adão. É só o concurso. Olha Adão, falei de Adão. Aí o cara, milhares de anos depois, chega e fala assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E tudo nós estamos falando aqui sobre tomar consciência de quem sou eu para poder sair da sua... É verdade. Olha o que o cara pregou. Aí muita gente, os religiosos, vai conhecer a verdade, a Bíblia. Não, a Bíblia é um espaço. É um caminho para a verdade. É um caminho, mas tem a sua verdade. Conheça, adquire conscientização disso. E eu fui picado por isso. Por isso que eu faço programa de política, por isso que eu me envolvo com política, por isso que eu envolvo com é bom saber que está contribuindo, transformando, né? Provocando e com isso transformando a sociedade. Quando alguém manda mensagem no programa, seja de rádio, eu falo assim, eu não concordo com você, eu acho o máximo. Porque ele está me provocando e ele está sendo provocado. Certo? E esse ambiente que vai gerar conhecimento. E vai enriquecer todos. Isso. E o processo de inovação passa por essa inquietude. Passa por esse processo de desconhecimento, de conflito, de reconstrução, de revisão. E não se inova sem esse ambiente. Show de bola. Muito enriquecedor mesmo. Foi uma honra. Que maravilha, professor. Passou rápido o tempo. Passou rápido, mas muito produtivo. Eu não esperava. Obrigadão. Então, uma mensagem para o professor Alberto, para esse meu público, empreendedores, outros conselheiros, mentores, uma mensagem do que a gente está vivendo hoje, professor. Volte para o seu negócio. Volte para o seu negócio. Empresário, volte para o seu negócio. Empreendedor, volta a empreender. Acredite. Certo?
Acredite no seu negócio e pense, a sua empresa não é um lugar ruim, é um lugar muito bom. E você tem uma responsabilidade de levar as pessoas que estão lá dentro a ser transformadas. Você tem uma oportunidade de levar as pessoas da sua empresa a serem transformadas. Isso. Olha a responsabilidade. Tá? E valorize a sua empresa, conheça a sua empresa, valorize ela, mas principalmente, empreendedor, volta para o seu negócio, urgente. Eu vou pegar essa, professor, para anexar, agregar na minha palestra, no dia 10, na Pastoral do Empreendedor, onde eu vou falar da resiliência do empreendedor. Ótimo. Nessa jornada de 25 anos de empreender no Brasil, você imagina o que eu já passei, né? E junto com meu pai ali, 25 anos. Então, assim, uma grande jornada. Teve ou não teve que ter resiliência? Então, é isso que vou levar lá para a turma do Pastoral do Empreendedor, essa mensagem, resiliência. E nela eu vou anexar isso aí, eu vou agregar isso aí, sobre volta para o negócio e não só para a empresa. Volta para o seu negócio. Um amigo meu, conversando um dia comigo, falou assim, vou mandar meu menino para os Estados Unidos para fazer rádio. Eu fico, faz isso não. O que você está de brincadeira? É o maior pensamento da administração mundial, está errado. Faz isso não. Manda ele fazer Empretec, no Sebrae, primeiro. Depois, vê se tem a veia mesmo. Aí ele falou, ok, Empretec, cursinho no Sebrae. Assim, é uma imersão de uma semana. Porque é o seguinte, administrar um ambiente igual ao Brasil, não tem no mundo. Não tem no mundo. Nós somos heróis. Nós somos heróis. Essa carga tributária que tem, essa insegurança jurídica que tem aqui, esse ambiente comercial, que você leva cano direto, você tem que pagar imposto antes de produzir. E nós estamos vindo a reforma tributária. Esse ambiente é único. É único. Se o camarada é bem sucedido num ambiente desse, ele é mestre, ele é doutor, em qualquer ambiente, qualquer lugar do mundo. Pega as multinacionais, vem para o Brasil, quem são? CFO, CEO, são brasileiros. Aí por isso que eu falo, essa resiliência. E a quantidade de brasileiros que são CFOs, CEOs lá fora. O camarada começa um empreendimento, cara. Eu falo vai isso. em frente com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Esse cara é um herói. Sabe? É um herói. A resiliência que esse cara tem que vencer, governo, flexibilidade, são tantas variáveis que ele é um herói. Meu Deus, ele é um herói. E manter o negócio de pé, e crescendo, e tratando. Eu fiz o primeiro Empretec com ele. Empretec? Mas fiz o primeiro. Nossa, então sério. Foi. A turma para os presidentes do sindicato da FIEC, presidentes dos sindicatos das associações, lá na FIEC. Nós vamos fazer um comercial pro Sebrae aqui de graça. Não, mas o Empretec merece. Que show mesmo. Show. E foi o Empretec que trouxe de volta as empresas para o ambiente empresarial pós-Segunda Guerra Mundial. Foi o primeiro programa que a ONU estabeleceu nos Estados Unidos. Ele é muito bom mesmo. Para resgatar o ambiente empresarial nos Estados Unidos. Professor, muito enriquecedor, muito bom. Encerrando aqui agora, pessoal, show de bola. Fica o convite aqui para o programa do professor, toda terça e quinta, às 20h30. E meu Instagram, estou aprendendo, né? O Instagram vai marcar aqui. Professor Alberto Underline. Professor Alberto Underline. Tá marcado. Tá joia? Um abraço. Satisfação demais. Até mais. Show de bola. Tamo junto.